Quebra do osso. Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. E no Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a presença de Ariana Hirsch. Olá, bando de plebeus. Aqui quem fala é Ariana Hirsch, Cid da Casa Fiona, e eu não vou fazer uma arte de graça pra você. Eu tô imaginando que isso deve ser quase que constante no seu Facebook, né, Ariana? É a minha sina. É coisa muito comum na vida de todo artista, né? É justo. Bem, como a Ariana já falou aí, ela é uma artista. Eu falo o que exatamente, Ariana? Uma ilustradora? Artista é mais genérico, né? Mas tem algum termo mais específico? Assim, eu estou me formando na faculdade de artes, então o termo correto para minha formação seria artista. Mas eu trabalho como ilustradora também. Ah, entendi. Que são duas coisas diferentes. Tá, você vai ter que explicar pro Senhor das Sombras que não entende porra nenhuma disso daí. Ai, cara, bom, primeiro, pra eu ter que falar sobre o que é ilustração, eu teria que pegar meu TCC aqui. Eita! É bem complicado, na verdade, porque não tem um termo... Não tem uma definição correta, porque, por exemplo, o design fala que ilustração é uma coisa. Ele fala que ilustração é uma coisa à parte, ele não é nem arte nem design. Já no campo das artes, se fala que ilustração é arte e design ao mesmo tempo. Então, não tem uma definição clara, assim, vai no que você preferir. Então tá bom. Então... Mas em via das dúvidas, separa os dois. Beleza, se alguém tiver qualquer dúvida aí depois, a gente vai colocar o link aí do seu TCC, a pessoa pode ler e tirar suas próprias conclusões ou qualquer coisa do tipo. Como a galera já percebeu, então hoje nós convidamos a Ariana aqui, a artista Ariana, e a gente vai falar sobre a arte, em especial dos livros de lobisomem, essa arte que vem mudando aí ao longo das edições. Vamos falar um pouco sobre os artistas, nossos artistas preferidos e coisas do tipo. Mas antes da gente começar, Ariana, você falou aí já a respeito de ser uma Cid da Casa Fiona? Exatamente. Mas como eu já disse isso antes pro Pride, é lobisomem, porra. Então, tribo e augúrio. Fúria Negra Hagabashi. Arrisco dizer que talvez seja a primeira representante das Fúrias Negras aqui no Garocast, mas eu não tenho absoluta certeza. Mas... Yeah! Quebrando tabus. Então, pra gente começar o nosso papo aí a respeito de arte, todo mundo fala aí a respeito, né? Tem aquele bordão de que um livro se vende pela capa. Então vamos começar a partir da capa dos livros e depois a gente vai voltando já para as artes do interior do livro. Uhum. Os livros de lobisomem, eles, assim como Vampiro e os demais livros dos livros básicos, né, da White Wolf, eles, como capa, eles têm normalmente uma textura, alguma coisa assim, e o título do livro, elas são um pouco clichê dentro do que a editora se propõe a fazer. Dificilmente você encontra uma arte, uma ilustração já na capa. Foi algo que chamou a atenção de muita gente e até hoje o livro ele é mencionado como Lobisomem da Capa Rasgada, né? Que é a segunda edição que tem aquela capa vazada. Mas aí falando dos suplementos, que vão ser onde nós vamos encontrar trabalhos de artistas. Eu posso estar falando uma besteira aqui agora, porque de repente você vai me corrigir, porque o cara que fez aquela textura, ele também é um artista? É, né? Mais ou menos. Geralmente, quem faz toda a questão da textura e a diagramação do livro e quem faz a ilustração são pessoas diferentes. Ah, entendi. Então vamos falar só dos ilustradores aqui. Focar nas ilustrações. É melhor, vai ficar mais fácil. Pelo menos pra mim é foda, pô. Eu tô conversando com alguém que entende sobre o assunto, que não entende porra nenhuma. Não sei fazer nem hominho de palitinho. Então vai ficar um pouco complicado aqui. Você se lembra de algum suplemento de lobisomem ou da linha de storyteller no geral que te chamou a atenção a arte da capa? Assim, o que me chamou bastante a atenção quando eu vi foi o da edição revisada, mais até do que o da segunda edição, que tem aquela capa 3D e tudo mais, porque acho que foi muito pela questão das cores utilizadas. Assim, a textura é mais ou menos a mesma coisa, né? Aquele um tom meio
sei lá, um vermelho meio alaranjado, uma coisa assim, aquela coisa meio roxa. Tipo, cara, eu tô tentando explicar um negócio, eu faço a mesma ideia. É muito tosco. Não, é normal. Na verdade, assim, o que chama muita atenção em uma ilustração que você vai fazer, principalmente para capa, coisa assim, é o esquema das cores que você usa. É muito comum, por exemplo, o Vampiro à Máscara, ele tem o vermelho e o verde, né, o vermelho da rosa, o verde de toda a capa, porque o vermelho e verde, eles são cores complementares, eles são cores que juntas, eles chamam muita atenção. E quando você visualmente é atraído por isso, você tem esse interesse em ver qual é o conteúdo disso. Eu diria que o do Lobisomem, o Apocalipse, o terceira edição, e os outros também, ele chama meio atenção porque ele tem essa cor meio roxo, azulado, com laranja amarelado. E isso são cores complementares também. Então isso é uma sacada que eles têm já. Que vai chamar a atenção do leitor porque é uma capa que tem cores que chamam a atenção. Saquei. Uma coisa, você falou do Revisada, uma coisa que me chamou a atenção, porque ele, né, o segunda edição tinha capa vazada, eu pelo menos sempre interpretei dessa maneira, que na edição revisada o rasgo, né, o ferimento, ele tá curado. É a impressão que eu tenho, e com aquela textura, como se tivesse feito, sei lá, um queloide de uma cicatriz, alguma coisa do tipo. Eu fiz uma abstração nesse sentido, não sei se é válida, mas a primeira vez que eu vi, eu falei, olha só, tipo, regeneraram o livro, uma coisa mais ou menos do tipo. Isso é uma visão bem interessante mesmo. Mas, e a respeito de ilustrações de capa? O que foi que você lembra de algum dos suplementos? Né? Porque aí já no suplemento você tem aquela... um desenho mesmo, né? Uma ilustração. Você lembra de algum que te chamou a atenção em especial? Olha, assim, se eu vejo, por exemplo, várias imagens de vários suplementos, um dos primeiros que me chama a atenção é o do livro da Umbra. O da edição revisada? Agora eu não sei, é o que tem um cara de um turbante, é uma ilustração meio changeling. Esse mesmo, É o da porque revisada. ele é uma ilustração da Rebecca Gray, e eu amo a Rebecca Gray. E ela usa esse esquema também das cores, sabe? Porque ao invés dela dar muita informação, porque tem umas capas que tem muita coisa acontecendo, é um cenário meio capa de disco de metal. Tem esse monte de coisa acontecendo, é um monte de informação. E ela simplificou bastante e deixou mais ênfase nas cores, sabe? Ela deixou um fundo de cores bem frias, bem harmoniosas. E pra pessoa na capa, ela já usou uma cor quente, amarelo, vermelho, as coisas, como eu falei de novo, cores complementares, etc. E isso tudo chama atenção. Aí só para o ouvinte poder entender a diferença entre alguém que entende de um assunto e um leigo, a minha uma das capas que eu mais gosto, por exemplo, é o livro da Umbra segunda edição, que tem a Zizak com chicote verde, matando um tanto de gente, assim, capa de metal, como se disse, uma coisa bem massa velho, tudo colorido. Eu olho aqui e falo, porra, caralho, essa imagem é muito foda. Mas tem toda uma questão de gosto também, né? Sem dúvida. Vamos, uma outra coisa que sempre acontece, né? Isso eu já vi isso nas mãos de infinitos jogadores. O cara pega o livro, para ele vai conhecer o cenário, né? E ninguém abre o livro, começa a ler a primeira palavra até a última. O que a maioria das pessoas faz, ela corre o dedão, né, pelas páginas do livro e ela sempre vai parar em algumas imagens, em especial em imagens grandes, né? Que no padrão da White Wolf vai ser ali aquelas imagens que iniciam capítulos, né? Que normalmente é uma imagem de página inteira. E, em especial, aí pra galera que já conhece, o cara sempre vai parar ali nas tribos, nos clãs, nas tradições, nas casas. Eu esqueci o change ali, nos Keith. O cara sempre vai parar pra ver assim, deixa eu ver como é que ficou o desenho, a arte do livro. Ela é uma coisa que chama muita atenção nessas representações no caso de lobisomem, de augúrio de tribo. Sim. Quando teve o lançamento do W20, foi possível acompanhar essa direção de arte, né, onde os escritores do livro eles estavam mandando informações sobre como eles queriam os personagens que representassem aquelas tribos.
Então, eu me lembro de acompanhar algumas dessas indicações, e aí tinha uma coisa, por exemplo, o Peregrino Silencioso, ele não pode ser só egípcio, ele não pode ter só elementos egípcios no personagem, porque ele é um viajante e tal. Então o desenhista teve uma sacada, por exemplo, de colocar uma mochila no Crinos, e essa mochila tem vários badges, assim, de vários lugares que o cara visitou, e os adornos dele também são variados. Uma panelinha no cinto. Isso, exatamente, né? Aquela coisa tipo assim, pô, o cara, né, é isso que o cara faz, o cara viaja, enfim. Uma outra coisa que eu me lembro também é das indicações a respeito do desenho que a galera vai encontrar quando falam dos Cris de Fenris. Que eu me lembro exatamente que as indicações eram em caixa alta escrito Death Metal Crinos. E era só isso que tinha pro cara. Apenas isso. Tipo assim, faz o que você quiser, mas o que a gente tem pra te falar é exatamente isso daí. Na minha opinião, foram representações de tribo que eu gostei bastante, essa arte já do W20. Tô fazendo um salto temporal aqui, mas as coisas vão se encaixar, ouvinte, pode ficar tranquilo. Nessas representações de tribo, tem alguma que você não gosta? Deixa eu pensar. E aí, no caso, a gente pode estender isso pro terceira edição também. Porque no segunda edição de Lobisomem, essas representações elas eram misturadas, né? As tribos, elas não tinham, vamos dizer assim, páginas exclusivas dedicadas a ela. O texto ele ia migrando, ele ia fluindo de uma tribo para outra e as artes também. Mas no Revisada isso já acontece. Nessa representação da tribo, você tem alguma que você olha assim e fala, nossa, tipo, sério mesmo que vocês desenharam isso aqui? Cara, eu acho que provavelmente por ser uma questão de que geralmente é um tipo de sociedade, etnia que a gente ouve menos falar e tudo mais. Mas eu não tenho certeza se eu gosto de como eles representam os Wendigos e os Uctenas. Assim, quando eu olho no terceira edição, por exemplo, a ilustração de Uctina, eu não consigo muito bem entender o que eles estão querendo passar ali. O Wendigo já é um pouco mais fácil, assim. Mas eu acho o Uctina muito... Ele sempre parece um pouco genérico. Não é difícil dar um encaminhamento pra ele. Entendi. Eu não sei dizer se eles conseguem passar bem o que a tribo é, sabe? Nesse sentido, eu gostei muito do que eles fizeram no W20. Porque o Uctena, ele, enquanto o Wendigo, ele é muito um índio norte-americano. E aí eu acho que a confusão ficava porque o Uctena era também, e você ficava sem entender, sem pegar o feeling da tribo, como você está dizendo. No W20, o Uctena é uma mulher, né? É de uma outra etnia, né? Essa coisa dos Uctenas de irem viajando e pegando os povos, os povos indígenas de vários lugares. Então acho que tem uma mescla maior nesse sentido. Foi algo que eu achei que ficou bacana, assim, mas ainda assim... Acho que podia também ser algo mais Uctena mesmo. Talvez mais místico, alguma coisa do tipo. Sim, a ilustração do W20, na verdade, no W20 não teve nenhum em específico que eu não tenha gostado, não tenha achado bem representado. Eu acho que todos ficaram muito bons. Pra falar a verdade, eu admito que no começo eu confundia o Cria de Fenris com o Uivador Branco. Eu achava eles parecidos, daí depois quando apareceu o primeiro, pra mim foi o Uivador Branco. Acho que é por causa que vocês botaram, provavelmente, de Avatar ou coisa assim da página, né? Foi. E eu achava que era Cria de Fenris, porque pra mim aquilo era muito parecido com o Cria de Fenris. E daí depois eu vi o que era pra ser o Cria de Fenris, Isso é verdade. O trabalho de arte dos Uivadores Brancos foi o primeiro a ser divulgado. E me deu uma frustração. Assim, eu fiquei empolgadíssimo. Mas quando eu vi, eu falei, porra, aí vocês já desenham um cara massa pra caralho, assim. Uma arte foda de uma tribo que você não pode jogar. Pô, pelo amor de Deus. Aí desanima, né? Exatamente. No decorrer das edições, né, Lobisomem teve uma grande alteração no estilo da arte, né? A direção de arte da White Wolf, ela mudou, né? E isso também refletiu. Juntamente com o Vampiro, isso é uma crítica minha,
e antes que a galera começa... A galera do Discord já sabe, eles vão brigar comigo, mas enfim, a galera que tá escutando não sabe. Eu não gosto de anime ou mangá, não gosto disso. E o Vampiro, já a terceira edição, por conta de uma parcela do mercado muito significativa, a White Wolf tentou trazer o pessoal fã de anime, de mangá, para o jogo. Então a arte ela ganha uns traços mais mangá. Eu posso estar falando a besteira, mas é uma impressão que eu tenho. Eu não sei se eu não sei se a definição seria isso, mas sei lá, achei o traço muito limpo, talvez. Eles geralmente fazem uma pesquisa sobre o tipo de público que se interessa por esse assunto, jogadores antigos, etc. E eles vão tentar comprar uma arte, uma coisa visualmente falando, que seja apelativa para como esse público está agora. Uhum. E na época que foi lançado, assim, o pessoal meio nerd, RPG e tudo mais, ainda é bastante, mas na época era mais normal tá meio tudo junto, fãs de animes, fãs de RPG e tudo mais. E daí eles quiseram trazer para esse traço porque era uma questão apelativa que tinha na época. Sim. Agora, se você... Eu, pelo menos, acredito que seja isso. A arte dos clãs, principalmente do V20, Sim. ela foi muito criticada. Eu achei... O povo vai falar que eu não gosto de vampiro, mas eu achei bem fodido. Eu não gostei também, pessoalmente. Eu não achei. Eu esperava mais. Eu esperava uma coisa mais. No clima que deveria ser vampiro, eu achei que ficou muito. Não sei, pra mim não combinou com o estilo de jogo. E provavelmente eles perceberam esse tipo de crítica que acabou tendo. Se você for reparar, as artes de tribos do W20, elas são muito na mesma linha dos tipos de ilustrações coloridas que estão saindo nos RPGs atuais. Então eles acabaram percebendo que esse tipo de ilustração, esse tipo de demanda principalmente para o que o pessoal quer ver primeiro, né, que são as tribos, raças, classes, essas coisas, eles acabaram seguindo por essa mesma linha que o pessoal agora estava gostando, que são essas ilustrações que tem cara de ilustração, mas elas seguem uma linha um pouquinho mais realista, uma coisa bem colorida. E eu gostei muito das ilustrações e eu achei que elas combinaram bastante com o tipo de proposta que é o Lobisomem Apocalipse. Nesse aspecto, que, né, combinando com o tema do jogo e a ilustração, qual que é a linha artística, vamos dizer assim, eu não sei se eu posso falar isso, mas qual que é a linha artística da edição, aí agora eu tô falando dos módulos básicos, que mais que você gosta mais? Linha artística, você diz? Quando eu falo de linha artística, sim, porque por exemplo, aí você tem no W20 essas novas ilustrações, né? Como se disse, essa nova pegada da ilustração, o livro é colorido, essa coisa toda. No segunda edição, o livro era tudo preto e branco, o livro trabalhava muito com sombra, enquanto no terceira edição já tem esse viés mais, eu vou chamar de mangá, mas provavelmente eu estou errado. Mais ou menos isso. Talvez seja isso que você quis dizer, eu esteja entendendo errado. Eu tô te fazendo perguntas sobre um assunto que eu não entendo, então... Assim, eu pessoalmente, para livros de RPG, eu não gosto muito de traço de mangá. Eu não tem nenhum motivo em específico, eu apenas não gosto muito. Eu acho que ele tira um pouco da vibe do jogo, esse tipo de ilustrações. Pra lobisomem, especificamente, o que eu gosto muito de ver seriam ilustrações no nível do Steve Prescott e do Ron Spencer. Eu acho que esses dois, eles são muita cara de lobisomem mesmo. O Ron Spencer fez muita coisa na segunda edição, eu acho que ele deu um tratamento visual para os livros dessa edição bem legal. Eu tenho a impressão, eu acho mais realista o desenho, que ele fica em preto e branco, né? E aí, enfim, é só com isso que o cara trabalha. No W20 é colorido, é bem legal ver isso, mas eu acho que fica um pouco
pouco, sei lá, artificial, entendeu? Você consegue ver, isso aqui é uma ilustração pro livro de RPG e tal. E no outro eu olho assim e falo, pô, beleza, olha só, tá aqui, sei lá, aquela luta do Albrecht com a Mary, por exemplo, que faz todo o capítulo de combate. Eu acho aquilo fantástico e aquilo não tem nada, é só preto e espaços brancos. Eu acho que tem uma pegada mais com lobisomem. Sim, e eu acho que a expressão que eles desenham, porque eu vou muito na expressão facial, principalmente, mais do que na forma do corpo. Porque eu acho, geralmente, pelo menos em arte isso é muito comum, se você consegue fazer um rosto expressivo, o resto é resto, Entendi. sabe? E eu acho que os dois são artistas que eles focam muito na expressão facial dos personagens, tipo, ok que Ron Spencer tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, é um monte de tripa jogada por tudo quanto é lado, um monte de pelos, os músculos, mas ainda assim ele faz uma expressão muito detalhada dos lobisomens que ele desenha e eu acho isso fantástico. A gente, né, comparando as edições, a gente acaba falando do famoso preto e branco versus colorido. O livro de Changeling, né, que o Changeling é o seu cenário favorito. Ah, com certeza. O livro de Changeling, desde a primeira edição, ele já é colorido, o que era completamente diferente de todos os outros livros da linha da White Wolf, e é uma questão que encaixa perfeitamente com o Changeling, né, que é a luta contra a banalidade, a vida cinza, aquela coisa toda. Então, pô, vamos fazer o livro colorido, né? Sei lá. Sim, com certeza, né? Você faz um livro todo sobre uma temática completamente fantasiosa nos dias modernos, manter o glamour, manter a magia, e daí você vai e faz um livro totalmente preto e branco. Eu acho que colorido foi uma boa sacada deles. Na época, começou a chegar no Brasil e Changeling chegou com um atraso enorme. Teve muita crítica, olha só o livro é coloridinho e tal. Teve, né, umas coisas, o pessoal acho que não sequer tinha lido o livro, qualquer coisa, e já tava sentando o pau no Changeling só porque o livro era colorido. Um negócio que não faz sentido nenhum. Mas tinha muito disso. Não apenas por ser colorido, mas também, fadas. Sim, exatamente. Mas antes do cara saber que era de fadas, ele já tinha visto o livro colorido e ele não gostava por causa disso. Tipo, porra, você nunca leu Turma da Mônica, não, cara? Turma da Mônica é colorido também, vamos lá. Aliás, a colorização de Turma da Mônica, gente, é fantástica. Eu tenho um bom tempo que eu não vejo mais Turma da Mônica, mas se você tá dizendo, vamos lá. E aí, nas edições de 20 anos, veio essa surpresa, talvez, muito provavelmente, com isso que você falou, que é o mercado de RPG, né, que agora os livros eram coloridos. Eu me lembro do livro de D&D, terceira edição, quando ele lançou e eu vi falando, caraca, que livro bonito. E ele era colorido, era diferente das outras coisas. E, enfim, isso foi mudando, né, o mercado e tal, tudo. Que tanto que você acha que os livros, não do Changeling, né, porque ele já era colorido, mas Vampiro, Mago e Lobisomem ganharam com as artes coloridas no interior do livro? Primeiramente, eles ganham um público novo, porque as pessoas, elas, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão ficando um pouco mais críticas, principalmente fãs anteriores, que depois de uma espera enorme, que vai vir uma edição de 20 anos no negócio, e você quer uma coisa muito foda. E provavelmente é toda uma questão de pesquisa de mercado. Eles fazem todo um comparativo, quais livros atuais estão sendo mais apelativos para o pessoal, quais não. E o pessoal tá querendo colorido, porque principalmente agora a impressão colorida ela tá mais barata do que na época, né? Uhum. Na época era muito caro você fazer um livro daquele tamanho todo colorido. E daí você imprimia um livro daquele e o pessoal não compraria, porque o preço iria ser exorbitante. Mas agora, ainda é caro, porque tem toda a questão de qualidade e tudo mais, mas é muito mais barato do que seria naquela época. E é uma coisa que o pessoal está procurando.
Principalmente quando é uma coisa que você espera por tanto tempo, você espera uma coisa muito boa. Tá joia. A gente, durante a conversa, a gente acabou já citando alguns artistas preferidos aí. Eu queria que você me falasse um pouco, vamos fazer uma listinha aqui dos artistas que desenharam não só Lobisomem, mas participaram das ilustrações da White Wolf no Mundo das Trevas. Quem é que vão fazer um top, sei lá, 5? Cara, que participou do Mundo das Trevas. Você diz Mundo das Trevas todo ou Lobisomem especificamente? Você vai puxar pro Changeling, né? Então Lobisomem especificamente. Poxa. Cara, mas ok, tirando a Rebecca. Vamos fingir que ela não fez uma capa. Meu top 5, cara, seria o Steve Prescott, o Ron Spencer, o Ferguson, o Kane Ferguson. Eu acho maravilhosa a arte dele. O Joshua Timbrook, apesar de que ele é um pouco mais conhecido pelas artes de vampiro do que de lobisomem, mas ele tá ali também. E deixa eu pensar... bota a Rebecca aí mesmo. Beleza. Só pra completar 5. Cara, é curioso porque dos meus artistas, eu vou aí também no Ron Spencer, que eu adoro a arte dele. A gente tem uma discussão com os anciões ali do Garocast, porque tem o cara da arte que mexe com a arte, o Alan, ele não gosta do Ron Spencer, aí todo, não, vai colocar Ron Spencer, aí vira uma briga eterna, que tem um tanto de gente que gosta, e tem uma galera que não gosta, e é ele que faz a arte e não gosta, então gera uma polêmica. Pra galera aí que estiver na dúvida, o Ron Spencer, ele tem muita coisa dele, em especial no livro dos Crias de Fenris e dos Garras Vermelhas. Eu gosto muito de como ele desenha os Garras Vermelhas. O Kane Ferguson, que eu acho a arte dele é caótica, né? Mas a primeira vista, quando eu bato o olho, eu falo assim, pô, peraí, não entendi nada. Aí você começa a ver os padrões dentro da arte dele e a coisa vai se encaixando e você vê que aquela massa de rabisco, na verdade, tem várias coisas desenhadas lá dentro. E ele fez a capa do livro da Wild, pra galera poder acompanhar aí. O Steve Prescott, que ele é responsável, foi ele quem fez as artes das tribos no W20. O Joshua Timbrook, eu gosto dele, mas eu acho que ele deu uma escorregada legal na edição revisada, que ele começa já a fazer umas coisas meio mangá, certamente a pedido da editora, né, a pedido da direção de arte, mas tem um momento da arte dele que eu falo, porra, cara, você já tinha feito coisa mais bacana do que isso daí. E o Dieter Lise, que é a arte da historinha, da primeira historinha do Evan, da segunda edição. Eu adoro aquele desenho. E é inclusive a arte que ilustra o escudo do narrador da segunda edição. Eu gostaria de ver mais coisas dele no livro de Lobisomem. Se possível que todos aqueles HQs que começavam, os livros de tribo, tivessem sido desenhados por ele. Eu acho aquilo fantástico. E ele tem uma pegada meio Changeling aí, eu sei que gosta aí, ó, Ariana. Acho que ele coloca umas coisas do tipo. Tem algum artista que a White Wolf insiste em colocar o cara e você não gosta? Deixa eu pensar aqui. Agora... Peraí, deixa eu ver minha lista aqui. Cara, eu não sou muito chegada na arte do Brian LeBlanc. Ah, não? Pô, ele fez um monte de coisa. O Fiana, segunda edição, por exemplo, ele fez muita coisa. Eu gosto da arte dele. Achava divertido. Eu não gosto na verdade, são dois caras. Cara, o dia que eu descobri isso, eu fiquei muito puto. Eles assinam como Scar. E são duas pessoas. E o desenho porco. Aí eu fico sabendo que são duas pessoas. Falando, não é possível que duas pessoas juntaram pra fazer uma merda dessa. Tem isso, tem várias artes dele no Filho de Gaia, em especial na segunda edição. E no Legião das Aberrações também, o livro dos Fomor. E, nossa, não desce pra mim. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Aí você abre o livro de arte de lobisomem, tá lá, falando do cara e a arte dele. Porra, pelo amor de Deus, coloca qualquer outra pessoa aí, mas não esses dois caras. Mas foda também é que às vezes não tem o que você fazer porque foi justamente essa imagem que a editora escolheu. Com certeza. Se eu tivesse o poder, eu teria limado esses caras já. O primeiro rascunho que ele tivesse me entregado, eu ia falar, não, sai daqui esses dois, não volta mais não. Tem algum artista que você queria ver fazendo arte pra White Wolf? Bom, além de mim, é claro. É justo. Cara, assim, na verdade, eu devo dizer que
eu acho que ela não combina tanto com Werewolf. Talvez pra livro da Umbra ou dos Espíritos, coisa assim. Mas eu sou completamente apaixonada pela Stephanie Lau. E eu queria ver a arte dela em tudo. Eu amo essa mulher. Ela ilustrou o Blue Rose RPG, que é um RPG maravilhoso, pena que é pouco conhecido. Essa mulher é maravilhosa, ela é... Se eu pudesse, eu casava com ela agora. Aí, só pro Pedro poder ficar contente, eu vou ter que fazer uma menção aqui. Eu queria ver, Pedro, isso é especial pra você. Eu queria ver a arte do Rob Liefeld, que desenhou tosquíssimos Capitães Américas na vida, que ele não tem senso nenhum de anatomia. Ia ser só os crinos completamente musculosos. O bíceps do cara ia ser o tamanho de um carro popular. Né? Com um bracinho pequenininho. Exatamente. E todo mundo com a mão escondida. Quem não sabe desenhar a mão, ele vai esconde a mão dos personagens nas costas dos outros. E o pé também. E o pé também, exatamente. Então, só pra deixar registrado aí, que eu acho que ia ser pelo menos engraçado ver o cara desenhando. Isso seria muito cômico. Bom, sobre os artistas no geral, provavelmente isso é uma coisa que muita gente sabe, mas a grande maioria dos artistas atualmente, eles trabalham principalmente com arte digital, né? Uhum. Tanto por questão de praticidade e também os efeitos que o Photoshop consegue pra você e tinta não consegue, né? Mas, apesar de tudo, ainda existem artistas... Esses são geralmente os meus preferidos, que são artistas que ainda fazem a mão livre. E eles fazem a mão livre e depois eles escaneiam a imagem em alta qualidade, dão uma ajeitada aqui e ali no editor de imagem. Mas geralmente eu gosto muito desses que fazem a mão, porque eu sou formada em artes, então eu consigo ver ali uma identidade diferente, sabe? Entendi. Aquela coisa mais sei lá, do trabalho mais braçal mesmo, né? Não tem tanto auxílio da tecnologia, assim. Não tô dizendo que a tecnologia é ruim nesse sentido, né, pra ilustração, mas eu acho que de fato, tem essa coisa que as cores que o cara teve, tudo aquilo lá, foi feito tudo no braço. Então eu acho que faz muito sentido isso que você tá falando. Sim, e é uma coisa, tipo, quando você vê a arte de um artista que fez à mão, assim, qualquer artista, os artistas digitais são muito fodas. Com certeza é muito difícil mexer no programa. Mas um artista que faz tudo à mão, quando eu vejo, por exemplo, de novo a arte da Stephanie Lau, eu penso, caralho, essa mulher é muito foda. Porque, tipo, se você erra, não tem Ctrl Z. Aham. Só se você erra, você faz tudo de novo, começa do zero. Verdade. Apesar de que aí, pra fazer um outro ponto, no meu aspecto completamente leigo da coisa, eu acho fascinante o cara que consegue desenhar numa caneta digital e ele desenha olhando pra tela. Bicho, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum na vida. Eu acho isso fascinante. Sim, é muito difícil, digno de respeito também. Beleza, então agora você acabou falando aí que você gostaria de desenhar para White Wolf, né? Que um dos artistas que deveriam participar. Então, em breve a gente tá torcendo para ver a arte por Ariana Hirsch. Vamos ver isso daí. Isso aí. Então agora nós vamos falar um pouquinho do seu trabalho, Ariana, beleza? Beleza. Primeiro, vamos começar assim, o que é que você faz? Você já abriu o cast aí falando que a galera fica pedindo pra você fazer arte de graça e tal. E me explica um pouco aí do seu trabalho. Eu sou professora de pintura, e pintura no caso aquarela, pintura a óleo, acrílico, etc. Também ensino colorização em lápis aquarelável e lápis pastel. Eu já fui professora de desenho também, mas eu não gosto de ensinar desenho para as pessoas. Por quê? Cara, pra mim, vai ter gente que vai discordar, claro, mas pra mim desenho ele é uma coisa muito, muito técnica. Ele requer um nível de paciência muito grande e também tem... Os alunos, muitas vezes, eles simplesmente muitos não aceitam que requer tempo para você fazer um círculo ao invés de uma batata. E essas coisas.
Eles não aceitam que, tipo, passou um mês e eu ainda não consigo fazer o que eu quero. Mas, tipo, não, isso não é uma coisa de um mês, isso é uma coisa que pode levar anos. E as pessoas, elas têm pressa, né? Elas querem resultados rápidos. E daí, quando algumas têm mais dificuldades do que outras e tudo mais, você tem que se adaptar ao jeito de cada um. E daí chega um momento, já aconteceu mais de uma vez, de que o aluno não tava um tempão, ele ainda não estava conseguindo fazer o que ele queria fazer um desenho de uma rosa, assim. E daí ele começou a falar que era eu que não estava ensinando ele direito. Porra! Pariu também. Já a pintura eu acho que ela é uma coisa, ela também tem uma série de técnicas diferentes, mas pra mim ela é uma coisa muito mais satisfatória e instintiva. É mais fácil pra mim, rapidamente. É mais fácil pra mim, mais prazeroso também ensinar uma pessoa a pintar do que ensinar ela a desenhar. Pintar, como professora de pintura, eu tive boas experiências. Como professora de desenho, nem tantas. Eu tive um pouco mais de estresse mesmo. Mas, no caso, depois que eu me formar, eu vou estar abrindo meu ateliê, onde eu vou dar curso de pintura e desenho. E eu já estou vendo com um colega que ele já é mais da parte do desenho, para ele trabalhar como professor de desenho lá. E daí ele tem as duas coisas. Além disso, você também faz umas commissions, né? Você trabalha com arte comissionada. Sim, eu faço ilustrações à mão, aquarela, ou outra técnica que a pessoa queira também, mas geralmente aquarela, de personagens de RPG, mas também trabalho outras coisas. Eu amo fazer ilustração de livro. Se eu pudesse, eu ganhava vida só ilustrando livro, eu acho maravilhoso. Entendi. E como que é esse seu processo de trabalho? Então, geralmente, o que os artistas fazem, digamos que você quer que eu faça uma ilustração do seu personagem ou do seu grupo inteiro, tirando preços, porque cada artista faz de um preço diferente, alguns usam tabelas, outros não, etc. Mas como eu trabalho, você vai me dizer características do seu personagem, características físicas e também características de personalidade, porque a partir da personalidade do seu personagem, eu vou conseguir desenhar a expressão dele. Você vai me dar essas características todas que eu preciso. Você vai me dizer se você quer só um busto, meio corpo inteiro, etc. E eu vou fazer uma série de sketches de personagem, modelos, em que eu vou enviar para você. E você vai, eu gostei mais desse daqui, ou eu gostei desses dois aqui. Você pode fazer um outro tendo elemento desses dois, não sei o que. Daí, se você quiser que eu mude alguma coisa, eu faço outro sketch, coisa assim. Tem gente que já sabe muito bem o que quer, tem gente que pede umas 2 modificações, tem gente que pede pra você mudar uns 9, 10 vezes. Nossa. Que nunca tá satisfeito, é muito comum isso. Quando você estiver satisfeito com o modelo que você quer, você, no caso, iria efetuar o pagamento. Muitos artistas tem muitos artistas, antes era bem comum os artistas deixarem para o pagamento ocorrer depois eles já entregarem a arte final, mas calotes são muito comuns. Então agora está virando comum os artistas só fazerem a arte final depois de receberem o pagamento, para ter uma garantia, porque eu também já recebi uns calotes desses. A gente é trouxa, daí a gente aprende, né? Verdade. Daí depois do pagamento efetuado, eu faço a finalização da arte do seu personagem, eu escaneio em alta resolução, eu dou uma melhorada em programa de edição de imagem, eu ajeito um pouco umas cores, arrumo uns errinhos que ficaram aqui e ali, e te mando a imagem da arte finalizada, e se você quiser, eu envio o original por correio para você. Olha que legal. Se você não quiser, também eu fico pra mim. Né? Mas geralmente as pessoas querem, né? Porque é legal. Algumas gostam de enquadrar, tipo, aquele personagem que marcou a sua infância e não sei o que. Elas gostam de ter ali bonitinho entre as coleções de RPGs deles. E aí, pra galera que quiser, então, pedir uma arte comissionada aí pra você, o desenho do personagem ou qualquer outra coisa, né? Como é que o pessoal entra em contato?
Podem entrar em contato pelo meu portfólio, no meu site, pelo meu e-mail, ou então pode ser pelo meu perfil pessoal, Ariana Hirsch. Pode me procurar e mandar uma mensagem dizendo o que você quer. Eu poderia dizer a minha página também, mas como eu falei pra você antes da gravação começar, a minha página é uma vergonha de desatualizada, então... Então, só para ajudar o pessoal aí, tanto o e-mail quanto o site de portfólio e o perfil pessoal da Ariana vai estar tudo aí no post aí, é só vocês clicarem e já trocam uma ideia com ela, beleza? Só que é o seguinte, tá, gente? Me mandem mensagem, não mandem só pedido de amizade, não mandar mensagem nenhuma, porque provavelmente eu vou recusar, tá? É justo, é justo. Ela já tem uns amigos dela lá, pô, então assim... É porque tem muita gente que me adiciona e espera eu aceitar pra falar comigo. Daí eu acho que a pessoa é alguém que me viu num grupo qualquer e eu recuso. Pode mandar mensagem, não tenha medo. Não precisa nem dar oi. Vai direto ao assunto e Pode ir direto ao assunto, não precisa de formalidades. Por favor, não me peçam arte de graça. Eu não vou fazer arte de graça. Não, isso aí já tá desde o início do cast, isso já tá desde o início do Quebra do Osso, isso já está estabelecido. Não façam só pra isso. garantir, pra garantir. Porque até hoje eu chego no meu e-mail, ô tia, faz um desenho pra mim. Tá certo, então tá aí a mensagem, tanto no início do Quebra do Osso quanto no final. Então não peçam artes de graça, isso não vai acontecer, galera. Por favor, respeitem o trabalho dos artistas. Exatamente. Ariana, muito obrigado pela sua participação, tá certo? É um prazer te ter aqui no Carne. Vamos voltar mais vezes para falar de lobisomem, changeling, essa coisa toda. Sem ser só sobre arte, que eu fiquei meio perdido no assunto, mas acabei aprendendo muita coisa. É normal. Eu agradeço muito pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você, com o pessoal. O pessoal me ouvir, né? Ah, não, sem essa, pô, que isso. A honra é toda nossa, tá certo? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu aí, ouvintes. E a gente fica por aqui. Até mais, gente. Um uivo de despedida para todo mundo.